Boa noite, galera. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Lembrando que ontem nós trabalhamos mecanismos de transporte através da membrana. Nós abordamos os mecanismos gerais pelos quais as moléculas, atravessam as membranas biológicas. Falamos de transporte passivo, falamos de transporte ativo, e o objetivo disso era a gente poder estar entendendo a origem, dos potenciais de membrana. Então, tudo isso que nós estamos falando, ele dá suporte para que a gente tenha condições de fato de compreender o que é um potencial de membrana e o que seria o potencial de ação propriamente dito, que é o nosso, digamos assim, objetivo central, certo? Depois de a gente entender como que moléculas atravessam as membranas biológicas, existe uma categoria de moléculas que são bastante importantes para o funcionamento celular, em especial para aquelas células que nós chamamos de excitáveis, as células que fazem o potencial de ação. Então, nessas células existe um papel importante do deslocamento dos íons, e por isso a gente precisa falar como é o transporte de íons pelas membranas biológicas, para nós termos condições de entender bem o papel desses íons no potencial de membrana, repouso e ação, que nós iremos falar, tá? Então, hoje, se tudo der certo, nós vamos falar basicamente sobre transporte de íons. Ok? Então vamos lá. Bom, o transporte de íons pelas membranas biológicas se dá através dos canais iônicos. Então, canais iônicos são normalmente proteínas que atravessam as membranas biológicas, quer dizer, que atravessam toda a membrana e que formam vias de passagem para o transporte de íons. E por que é que os íons necessitam, de proteínas especiais, digamos assim, para o seu transporte? Porque os íons são elementos que em meio aquoso eles têm carga líquida, e nós já falamos que substâncias que têm carga líquida, sejam elas positivas, cátions, ou negativas, ânions, necessitam de uma via de passagem pela membrana, porque não conseguem fazer por entre a bicamada lipídica. Porque vocês têm que lembrar que a bicamada lipídica, na sua composição, ela é impermeável, digamos assim, ela é hidrofóbica e, portanto, ela repele elementos que têm carga. E os íons são elementos que têm carga e, portanto, eles têm dificuldade de atravessar a membrana plasmática por entre os fosfolipídios. E, por isso, grande parte do deslocamento de íons se dará por canais iônicos. Nós também veremos que o deslocamento de íons não só ocorre nisso, Nós já vimos um exemplo no transporte ativo primário quando falamos da bomba de sódio potássio ATPásica. Ela é uma proteína de transporte de membrana que transporta íons, no caso o sódio e o potássio. Mas por que a gente fala especificamente dos canais iônicos? Porque nós vamos ver que os canais iônicos eles têm um papel fundamental, no deslocamento de íons que ocorre durante o potencial de ação. E é esse deslocamento de íons que ocorre via canais iônicos que determina mudanças da voltagem da célula e que explica as diferentes fases do potencial de ação. Por isso é tão importante falarmos de canais iônicos e do deslocamento de íons via canais iônicos, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, se nós pegarmos os canais iônicos, existe uma infinidade de canais, talvez muitos ainda não conhecidos, mas existe, digamos assim, uma lógica no funcionamento dos canais iônicos. E nós temos dois grandes grupos de canais iônicos. Os canais que nós chamamos de vazantes, que eu coloquei aqui no número 1, e os canais que nós chamamos de regulares. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença entre um canal iônico vazante e um canal iônico regular. Antes de eu entrar nas diferenças entre esses dois grandes grupos, digamos assim, de canais iônicos, um outro aspecto que é importante a gente entender é a característica do canal iônico. Então, quando você for estudar canal iônico, uma palavra que é bastante comum que os autores vão descrever para falar dos canais iônicos é assim: o canal iônico tem seletividade, Então, quando ele usar esse termo seletividade, o que o autor está querendo dizer?
quer dizer que frequentemente os canais são seletivos, quer dizer, por eles passam determinados tipos de íon, né? Então, na palavra seletividade, tá? Eu estou me referindo que o canal iônico, ele seleciona, ele consegue filtrar o tipo de íon que vai percorrer por ele. Então, os canais são seletivos. Por isso, nós podemos dizer assim, existem canais para o íon sódio, existem canais para o íon potássio, existem canais para o íon cálcio, e assim sucessivamente. Então, esses canais iônicos, eles têm essa propriedade, né? Eles são seletivos. Existem canais para cloro, né? Existem canais para diferentes tipos de íons, tá? Então, a gente diz que o canal é seletivo, né? Existe todo um estudo que explica a seletividade dos canais, tá? No momento, é importante a gente guardar essa informação. Os canais são seletivos. Normalmente, esses canais mais seletivos, né, deixam passar apenas um tipo de íon. Então, normalmente passa só o sódio, ou só o potássio, ou só o cálcio, ou só o cloro, e assim sucessivamente, tá? Essa seletividade vai ser importante porque, como nós veremos, esses canais seletivos, eles vão estar participando do deslocamento de íons que vai explicar as flutuações e as diferentes fases do potencial de ação, tá? Existem canais iônicos menos seletivos, digamos assim. O que significa isso? Eu posso dizer assim, existem canais catiônicos. Quando eu digo que um canal é catiônico, significa que íons com carga líquida positiva atravessam por ele. Então, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, etc. Existem canais aniônicos, ou seja, íons que têm carga líquida negativa atravessam por ele, tá? São canais menos seletivos. Independente disso, todo canal iônico é uma estrutura proteica com um certo grau de seletividade. Em relação aos canais que participam do potencial de membrana, dos potenciais de ação, eles são normalmente específicos para um determinado tipo de íon, tá? Bom, então nós já sabemos que os canais iônicos, eles têm na sua estrutura a capacidade, digamos assim, de selecionar os íons pelos quais os quais vão fluir, digamos assim, pelo seu interior, que eles são uma estrutura que permite a passagem desses íons de dentro da célula para fora ou de fora para dentro, tanto faz. E que eu posso pegar essa categoria de canais iônicos e dividir em dois grandes grupos, os canais que eu chamo de vazantes e os canais que eu chamo de regulares. O que seria um canal vazante? Então, aqui eu fiz um esquema representativo. Imaginem que essa é a membrana plasmática que eu desenhei em preto e que eu tenho inserido um canal iônico qualquer, tá? Porção extracelular, porção intracelular, né? Vamos supor, vou pegar um exemplo, que esse seja um canal seletivo para o íon sódio. Então, quer dizer, por este canal, o íon potássio vai atravessar por ele. Ele é um canal seletivo para o íon potássio, que significa apenas o íon potássio flui por este canal, tá? No canal vazante, o canal tem uma conformação, digamos assim, uma forma que ele está inserido na membrana, que ele está sempre no estado, digamos assim, de fluxo contínuo. Ele permite o fluxo do íon em tempo integral. Então, nesse tipo de canal vazante, a gente diz que esse canal está sempre aberto, né? Existe um fluxo contínuo de íon através desse canal. Para que o íon flua por esse canal, basta que exista gradiente de concentração, ou seja, que um lado da célula, o exterior, seja mais concentrado que o interior ou vice-versa, tá? Então, nos canais chamados vazantes, existe seletividade, porque existem canais vazantes seletivos para o potássio, existem canais vazantes seletivos para o sódio, existem canais vazantes seletivos para o cloro, então existe a regra da seletividade, né? E
o nome vazante implica que esse canal está sempre aberto, que ele é uma rota, uma espécie de poro. Não seria um poro no sentido biológico, mas ele é uma espécie de passagem livre para o íon. Se o íon estiver ali e tiver gradiente de concentração, ele vai se deslocar do mais concentrado para o menos concentrado. Nós vamos ver que o deslocamento de íons tem outras implicações, além do gradiente de concentração, também chamado de gradiente químico, mas eu já vou explicar isso adiante. No momento, eu só quero que vocês guardem que canais vazantes são seletivos, ou seja, eles são específicos para cada tipo de íon, normalmente estão num estado contínuo aberto, basta que exista gradiente de concentração que o íon vai fluir por eles. Então, eu tenho canal vazante de potássio, canal vazante de sódio e assim sucessivamente. O que vai determinar o fluxo desses íons por esse tipo de canal, chamado canal vazante, é simplesmente se há o gradiente de concentração ou não para o íon fluir, se há força que impulsiona esse íon a se deslocar de dentro da célula para fora ou de fora para dentro, certo? Existe uma outra categoria de canais que são os chamados canais regulados. Esses canais são um pouco mais complexos. Por que eles são mais complexos? Eles também são seletivos, quer dizer, normalmente flui por eles um determinado tipo de íon, mas eles apresentam mudanças conformacionais na sua estrutura. E eles não estão sempre abertos. Esses canais estão fechados, abertos ou inativos. Então, a gente diz que esse tipo de canal regulado, ele pode ter até 3 estados conformacionais. Ele pode estar fechado, nenhum íon vai fluir por ele. Ele pode estar aberto, e aí o íon vai poder transitar através dele. E ele vai poder estar num terceiro estado, que é inativo. Essa inatividade, ela não é o estado fechado. Ela é um estado que também impede o íon de fluir no canal, mas ele é uma outra posição conformacional. Essa característica de canal regulado, né, que apresenta conformações diferentes, que ora pode estar fechado, ora pode estar aberto, ora pode estar inativo, ela é bastante importante no potencial de ação, né? Em especial, existe uma categoria de canais de sódio que tem muito esse perfil de regulação de fechado, aberto e inativo, e eles vão ser essenciais no potencial de ação. Então, é importante guardar essa informação. Além disso, esses canais que nós denominamos de regulado, eles são de vários tipos, tá? Então, eles são regulados por vários eventos, né? No potencial de ação, nós vamos aprender que um dos eventos importantes é a voltagem da célula. Então, nós já falamos anteriormente que as células apresentam uma diferença de disposição de cargas elétricas ao longo da sua membrana, com o interior relativamente negativo em relação ao exterior. Essa diferença de voltagem, ela oscila durante o potencial de ação. E existem canais iônicos que são regulados por voltagem, ou seja, eles modificam a sua estrutura conforme oscila a voltagem da célula, tá? Esses canais iônicos são muito importantes no potencial de ação. Em todas as fases vão existir canais regulados por voltagem que vão estar mudando o seu estado de fechado para aberto para inativo de acordo com a voltagem da célula. Então, esse tipo de canal é um canal importante durante o potencial de ação, tá? Mas nós temos canais iônicos que são regulados por outros tipos de situações. Então, por exemplo, eu tenho canais iônicos que podem ser regulados pela presença de ligantes. O que eu chamo de ligantes? Substâncias que se ligam a canal. Exemplos, pode ser um neurotransmissor, pode ser um hormônio, pode ser um fármaco, pode ser um produto químico. Então, esse tipo de canal iônico que é regulado pela presença de um ligante, a gente diz que o modo de regulação dele depende do ligante. E aí o ligante pode determinar estado fechado, aberto ou inativo desse canal, né? Eu tenho canais iônicos que são regulados por fosforilação.
Fosforilação é um processo bioquímico no qual eu transfiro um grupamento fosfato, normalmente de uma molécula que tem esse grupamento em grande quantidade, frequentemente na célula é o ATP, adenosina trifosfato, 3 fosfatos. Então, na fosforilação, eu transfiro um fosfato do ATP e adiciono a um canal iônico. Quando eu faço isso no canal iônico, eu estou regulando esse canal. Então, eu digo que ele é um canal regulado por fosforilação, tá? Existem canais iônicos que são regulados por forças físicas. Então, por exemplo, pressão. Existem canais iônicos que quando a minha pele, por exemplo, quando eu deformo a minha pele com um toque, eu modifico um canal iônico no neurônio. E ele pode mudar de estado pela minha força física, pressão. E pode sair do estado fechado para o estado aberto. Então, eu digo que ele é um canal iônico regulado por pressão. Eu também tenho canais iônicos que são regulados por outras forças físicas, como é o caso da temperatura. Então, eu tenho neurônios, por exemplo, que têm nas suas membranas canais iônicos, cujo formato deles, aberto e fechado, pode mudar de acordo com a temperatura, né? Então, são sensíveis a flutuações de temperatura. Então, percebam que na categoria canais regulados, existe uma gama de tipos de canais iônicos, onde a regulação do seu funcionamento, ela depende de uma variável. Ou a variável que regula ele é a voltagem, ou a variável é a presença de um ligante, um hormônio, um neurotransmissor, ou a variável é uma modificação química que ele recebe, uma fosforilação, ou a variável é uma presença de um agente físico, de uma força física, como a pressão, ou uma variação de temperatura. Esses eventos que regulam o canal modificam o funcionamento dele e podem fazer com que ele mude os seus estados conformacionais entre fechado, aberto e inativo. E isso vai determinar quando que um íon vai passar por ele ou não. Então, no caso de canais regulados, não basta que haja diferença de concentração, não basta que haja força para que o íon flua. É preciso que o canal esteja na conformação adequada. E nesse caso, é preciso, por exemplo, que ele esteja aberto, certo? Então, um canal regulado, ele impõe um outro nível de controle do canal. Além de existir o íon, o gradiente de concentração, eu vou precisar que algum evento module a atividade do canal. Ou a voltagem, ou um processo químico, ou um ligante, ou uma força física. Mas esse evento é que vai determinar a abertura e fechamento desse canal e, portanto, vai determinar se aquele íon vai fluir ou não por esse canal. Então, a nossa visão inicial de canais iônicos é, independente do tipo de canal, normalmente eles têm seletividade. Os canais iônicos têm um modo de filtrar o tipo de íon que irá passar por eles. Os canais iônicos que são seletivos e estão o tempo inteiro abertos, nós chamamos de canais vazantes. Quer dizer, por eles o íon flui normalmente livremente, desde que haja uma força que impulsione o movimento do íon, de dentro para fora ou de fora para dentro, né? O gradiente de concentração normalmente do íon. Existem, portanto, canais vazantes seletivos para o potássio, canais vazantes seletivos para o sódio, canais vazantes seletivos para o cálcio e assim sucessivamente. Esses canais vazantes vão participar de uma fase importante que é a origem do potencial de membrana, né? Então, os canais vazantes vão estar participando da origem do potencial de membrana, aquela diferença de cargas entre a membrana que nós falamos, tá? Além deles, vão participar também, junto com os canais vazantes, a bomba de sódio de potássio ATPásica, que nós falamos no transporte ativo. Além desses canais vazantes, nós temos uma categoria de canais iônicos chamados de regulados. Esses canais regulados recebem esse nome porque não estão o tempo inteiro abertos, eles têm estados conformacionais diferentes, então, ora estão abertos, ora estão fechados. E tem um terceiro estado que alguns canais têm, que nós chamamos de inativo.
Como esses canais têm mudanças de estado, algum fator modula esses estados. Por isso eles são regulados. Um exemplo importante para nós será a voltagem. Sempre que a voltagem da célula oscilar, eu posso ter canais que se abrem e se fecham conforme a voltagem da célula muda. Eu tenho canais que vão se abrir e se fechar devido à presença de substâncias, hormônios ou neurotransmissores, canais regulados por ligantes. Tenho canais iônicos que podem ser regulados, abrindo e fechando, com modificações químicas. Um importante exemplo, uma fosforilação, modifica esse canal. Ou canais iônicos que são modulados, a abertura e o fechamento, por forças físicas, pressão que deforma o canal, mudanças de temperatura, todos modos de regulação. Desses canais regulados, nós iremos estar usando bastante no potencial de ação este tipo de canal, né? O canal regulado por voltagem ou canal voltagem dependente, é o que nós mais iremos trabalhar, tá? Então, com isso nós estamos relativamente aptos para o entendimento do potencial de ação. Eu poderia vir aqui e falar para vocês assim: o potencial de ação é uma alteração de voltagem, ele tem tantas fases, nessa fase ocorre a entrada desse íon por esse canal, naquela fase ocorre o fechamento desse canal, a abertura. Eu poderia fazer isso. E vocês podem decorar que o potencial de ação é feito de tantas fases, que ora um íon entra, ora outro íon sai, e aí você iria simplesmente decorar o conteúdo. Você não iria entender. Eu estou dando esses passos porque eu quero que você entenda o que é um potencial de membrana, o que é o repouso e o que é o potencial de ação. Por isso, para entender, a gente precisa ter paciência, mergulhar passo a passo para ter a condição mais apropriada de estar compreendendo a natureza do processo geológico que você está estudando. Por isso eu faço questão de dar todos esses elementos, tá? Antes de eu encerrar essa primeira aula, eu vou falar duas coisas importantes, tá? Que eu considero, assim, importantes para o entendimento, tá? De canais iônicos. Então, só para nós encerrarmos esse primeiro momento, tá? Dos canais iônicos. Não pense que sobre canais iônicos é só isso, porque tem mais. Então, vamos... Eu falei bastante de uma propriedade dos canais iônicos que eu chamei de seletividade. Eu preciso falar sobre isso, porque é importante que a gente conheça como é que um canal iônico seleciona um íon, né? Como é que ele sabe qual é o íon? Então, quando eu estudo as propriedades dos canais iônicos, o que é que a ciência tem revelado para a gente, tá? Um dos eventos importantes, vou desenhar aqui um canal iônico, imagine que eu estou fazendo o esquema de um canal iônico, tá? Então, esse daqui é o canal. E vamos supor, no meu exemplo, que o potássio é o que vai fluir por esse canal, certo? Aqui é a membrana, vamos por lá Lice e vamos por lá o Lesse. Uma das coisas que os pesquisadores descobriram é que o canal, todo o canal iônico, ele tem uma porção estreita, né? Tipo, imaginem um funil que tem uma boca larga e vai ficando cada vez mais estreito no seu final. Imaginem que canais iônicos têm mais ou menos essa natureza. E imaginem que os íons, eles têm um determinado tamanho, tá? O tamanho do íon é influenciado por outras variáveis, mas imaginem que os íons sejam bolinhas de diferentes tamanhos. Tem bolinhas pequenas, bolinhas médias, bolinhas grandes, tá? Quando os íons chegam, né, próximo a um canal, essa região estreita do canal, ela faz uma seleção. Então, imaginem que essa bolinha aqui, o meu íon potássio, ele encaixa perfeitamente nessa região estreita do canal. E eu chamo essa região estreita de poro de seletividade.
Então, esse poro de seletividade é uma espécie de filtro que vai determinar qual íon, de fato, vai estar passando por esse canal. Então, quando eu digo que um canal é seletivo, eu digo que cada canal tem no seu interior, né, uma maneira de selecionar qual íon vai estar passando por ele, tá? Outra coisa que nós falamos aqui dos canais iônicos e que é importante a gente ter um entendimento, pelo menos de uma maneira bem geral, é quando a gente fala assim, o canal é regulado. O que nós estamos falando de fato em termos biológicos, em termos fisiológicos? O que nós estamos falando do canal ser regulado? Então, vou desenhar de novo uma membrana aqui. Então, imaginem que eu tenha um canal mais ou menos assim, de novo, né, um canal iônico, membrana, canal iônico, aqui está o íon, só que esse é um canal regulado. Vamos supor que esse canal aqui, ele tenha uma espécie de portão que fecha ele. Então, quando eu digo assim, o canal iônico está no seu estado fechado, é porque ele está numa conformação proteica tal que ele não permite que o íon flua por ele. Como ele é um canal regulado, vai ter que acontecer um evento que vai abrir esse canal. Então, vamos supor que esse meu canal aqui é um canal regulado por ligante. Quer dizer, uma substância vai se ligar nele para promover a abertura. Vamos supor que essa minha substância seja essa bolinha que eu estou desenhando aqui e vamos supor que isso seja um hormônio. Então, chegou um hormônio aqui e o hormônio vai ter que dizer para esse canal que ele tem que abrir, que ele está fechado, o íon está lá fora, precisa entrar. Esse tipo de canal, normalmente, ele tem um sítio onde esse hormônio pode se ligar na sua estrutura. Então, ele reconhece o hormônio, o ligante. Quando o ligante encaixa nele, ele sofre uma mudança conformacional e essa mudança vai ser transmitida a toda a estrutura do canal de tal maneira que agora ele passe para o estado aberto. E o íon, então, vai começar a fluir por esse canal, certo? Então, quando eu digo que um canal ele é regulado, eu estou dizendo que existem eventos que são capazes de modular a sua forma física e, portanto, são capazes de mudar a sua forma física e regular a forma como que o íon vai passar por esse canal. Essas mudanças conformacionais do canal, elas podem ser induzidas pelo hormônio, como eu expliquei, mas também por situações físicas, químicas ou modificações na estrutura do canal. Mas o importante é que no canal regulado, isso vai permitir com que ele passe por estados diferentes, entre aberto, fechado e, portanto, regule a entrada ou a saída do íon.